Como o senhor conhece, União dos Palmares é uma cidade histórica. A história da saga de Zumbi dos Palmares, estaremos no dia 20 de novembro, completando aí 327 anos da morte de Zumbi dos Palmares. E como defensor do governo Bolsonaro, uma das pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro e foi exonerado foi o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. E muito polêmico, principalmente quando se fala da consciência negra, quando se fala da negritude, onde no último pronunciamento, quando ele se afastou agora da Fundação Palmares, diz que a negrada é vitimista no Brasil. E visitou a nossa cidade há poucos tempos, até para ver se o que investe na Serra da Barriga realmente vale a pena. Onde ele traz que a Fundação Palmares tem que mudar o nome, porque o que aconteceu em União dos Palmares, a luta do líder guerreiro Zumbi dos Palmares, se hoje Zumbi dos Palmares fosse vivo, ele estaria como um chefe de movimentos sociais como Sem Terra. Na sua avaliação, a história da cidade de União dos Palmares e com os comentários do Sérgio Camargo, não é que, pelo senhor apoiar o governo Bolsonaro, tenha que concordar com a linha de pensamento do Sérgio Camargo. Como o senhor avalia a negritude, a história dos negros, principalmente da história de Zumbi dos Palmares? Ela é uma história realmente que vale a pena ou ela deve ser mudada, como o ex-presidente da Fundação Palmares imagina? Eu acho que tem muita coisa a ser questionada na história do Zumbi dos Palmares. Eu acho que é um passado que tem pelo menos duas versões do papel dele, a liberdade do negro. Quando ele fala da negritude, você falou como a negritude está? Vitimista. Vitimista. Tem muito negro ou homossexual que se vitimiza, enquanto os outros se impõem sem precisar usar da sua cor ou da sua minoria sexual, que ela seja. Por exemplo, eu sou bolsonarista, o chefe de gabinete é negro. Tem gente lá que diz que é esquerda, que não sei o quê. Você não vê negro, não vê mulher. Então, assim, tem discursos e tem ações. Ele está lá, não é porque ele é negro, não, é porque ele é competente. Ele podia ser azul, verde, amarelo. Inclusive, ele é meu compadre, se criou comigo, sempre foi meu amigo. Eu amarelo e ele preto, a gente saia junto. Nunca houve diferença nem mim nem para ele. A diferença é que quando ia ter racha, quem não conhecia chamava ele primeiro. Ele era ruim que só porra de bola. Mas o Pelé era negro e era melhor do que ele. E eu acho que Zumbi tem algumas versões que o Sérgio é um estudioso da matéria. Eu acho que às vezes as pessoas que falam o que pensam, falam sempre o que pensam, podem de repente sofrer com retiradas de trechos de fala. Mas eu não soube que ele chegou aqui para ser desrespeitoso com a cidade, nem foi ofensivo. Veio olhar se o investimento estava sendo feito. É papel também de quem libera recurso fiscalizar. É um cara muito tranquilo, muito educado. Tem hora que dá até raiva de pensar com ele, que ele é calmo até demais. É um cara muito calmo, mas é um cara que estuda o assunto e é negro, né? O cara que é o presidente Bolsonaro, que o acusou de racista, escolheu um negro para ser o secretário da pasta. E, a meu ponto de vista, Zumbi, eu questiono muito essa liderança do Zumbi Palmares. De Zumbi, eu questiono bastante a liderança dele e o papel, se realmente foi algo tão honroso assim como alguns defendem. Mas respeito quem lê outra história e acredita em outra história. Faz parte, são livros, cada um conta a sua história, cada autor conta a sua história, e cabe a gente ler as duas versões e daí tirar a sua verdade. Talvez, por você ser palmarino, você tenha mais noção do que eu, de repente. Né? Eu conheço o Marcel certamente mais que você, certamente você conhece a União bem mais do que eu. O próprio irmão dele o chamou de Capitão do Mato. O próprio irmão do Sérgio Camargo. Mas não é porque é parente que vai ser amigo, não, pô. A gente tem parente que não vale nada e tem amigo que vale mais do que parente. Então, não quer dizer porque é irmão que tem razão ou que não tenha também. Então, assim, é normal. Família, meu amigo, é complicado. Então, quando você vê dois irmãos, eles batendo tanto de frente sobre algum tema, talvez tenha algo mais do que a discussão do tema em si. Talvez tenha algo emocional no meio. Talvez, deputado, como o senhor disse, às vezes essas pessoas que estão no patamar de liderança, exemplo do que o senhor citou com a segurança pública, às vezes o chefe
entende menos do que outras pessoas. Com certeza. Talvez seja o caso Quem carrega o piano, não. do Sérgio Camargo. Mas nem sempre o chefe está lá. O que falta no Brasil é meritocracia, cara. Em tudo. Em tudo. Eu tenho certeza que em qualquer hospital, o HGE, por exemplo, você tem lá maqueiro que está lá há 30 anos, pô. Tá que aquele cara não tinha como contribuir no hospital, não. Porque as pessoas não têm humildade para ouvir. Então, eu não estou dizendo que o Sérgio Camargo era o cara mais capacitado para a pasta, não. Não disse isso, não. Longe disso. Eu não tenho nem como afirmar o sim ou não disso aí. Mas o que falta no Brasil é meritocracia, independente de opção sexual, cor. Irmão, faça o seu. Quando a gente começa a dividir, eu tive um embate desse lá, com o deputado, eu disse, bicho, me mostra aí um índio, um homossexual no seu gabinete. Os caras não têm, pô, aí fica fazendo besteira. Todo mundo quer inclusão. A UFAL, bicho, fez um negócio que é um absurdo. Criou umas cotas na UFAL, um curso era doutorado e mestrado, não lembro o que era. Ele criou, era 15% para LGBT, 15% para minoria racial, 15% para refugiados. Eu sei que 90% das vagas eram para cotas, 10% era para não cotista. Desses 10%, se o não cotista tirasse uma nota, o cotista tirasse uma nota maior do que o não cotista, ele ia para a vaga do não cotista para liberar uma vaga para outro cotista. Quer dizer, quem está fazendo doutorado e mestrado, pô, o cara já tem curso superior, pô. Vai vir um boliviano, o cara quer trabalhar e se alimentar, pô. Os caras para fazer politicagem. Aí o cara defendendo isso, mas no gabinete dele, e ele pode escolher e ele incluir o cidadão, ele não bota ninguém. Não tinha homossexual, não tinha nenhum índio, mas na UFAL ele quer segregar. A gente tem que criar cota para condição social, irmão. É isso que muda a vida das pessoas. Mas por raça, por opção sexual, o que é que tem? Qual é a diferença de um advogado homossexual para um advogado heterossexual, meu irmão? O cara é advogado, meu irmão, é profissional. Se eles tiveram uma formação, tiraram uma B, meu irmão, o que é que tem a ver o preto ou o branco advogado? Onde é que está a capacidade do cara? Agora, eu acho que qual é a diferença do preto pobre para o branco pobre? Ambos precisam de oportunidade porque são pobres, cara. Então as cotas têm que ser sociais e não raciais. Aí vai começar a tratar as pessoas por igual.